Já pensou como seria a Terra se ela tivesse os lindos anéis de Saturno? Eu acho que não, não é? Então vamos descobrir. Mas antes, se inscreva no canal e ative as notificações. Nosso planeta tem a sorte de ter uma grande lua orbitando não muito longe, o que torna as noites de luar muito bonitas. Mas, por céus espetaculares, quase valeria a pena trocar nossa lua por um anel como o de Saturno. Na verdade, a Terra já teve um anel, como parte da formação de nossa lua, ironicamente. Quando o planeta Theia colidiu com a Terra, uma quantidade titânica de material foi lançada no espaço. Ele entrou em órbita ao redor da Terra, formando um anel até que finalmente se fundiu em nosso satélite atual. Isso só aconteceu porque o material estava orbitando fora do limite de Roche da Terra. Em 1848, o matemático francês Edouard Roche calculou que, se um grande satélite se aproximasse demais de um planeta, seria dilacerado pelas forças gravitacionais do planeta. Isso acontece porque a atração gravitacional de um planeta na Lua não é igual. O planeta puxa mais do lado da Lua mais próximo a ele e menos do lado mais distante. Se a Lua se aproximar demais, essa atração desigual pode se tornar grande o suficiente para despedaçá-la. Cada planeta tem o que é chamado de limite de Roche. Os anéis de Saturno estão inteiramente dentro de seu limite Roche. Alguns astrônomos acreditam que os anéis de Saturno são materiais que não foram capazes de se formar em uma lua porque estão dentro do limite de Roche do planeta. A atração gravitacional de Saturno impede que as partículas se aglutinem para formar uma lua. Outra ideia popular entre os cientistas sugere que, durante a época em que Saturno estava se formando, ele tinha uma ou mais luas fora de seu limite de Roche. Quanto maior é o planeta, mais gravidade ele tem. E quanto mais gravidade ele tem, maior é o seu limite de Roche. Assim, à medida que Saturno crescia, seu limite Roche também aumentava. O limite logo ultrapassou as luas internas. Essas luas logo se separaram. Os restos das luas destruídas eventualmente formaram os anéis magníficos que vemos hoje. Pode ainda haver grandes pedaços dessas luas antigas dentro dos anéis. Eles seriam muito menores do que seus ancestrais, mas 1000 vezes maiores do que uma partícula típica de um anel. Outra teoria sugere que algumas centenas de milhões de anos atrás, numa época em que os primeiros ancestrais dos dinossauros vagavam pela Terra, Saturno pode não ter tido nenhum anel. Os anéis se formaram quando uma ou mais pequenas luas vagaram muito perto de Saturno. Quando chegaram ao limite de Roche, a gravidade de Saturno os separou. Qualquer um desses cenários poderia ter produzido um anel ao redor da Terra. Pouco importa, já que imaginar como nosso planeta ficaria com um anel é, na verdade, apenas um exercício de imaginação. Se tivéssemos anéis na mesma proporção em relação ao nosso planeta que os de Saturno estão em relação a ele, seria muito fácil descobrir o que eles gostariam de ver em diferentes lugares da Terra. Do Equador, os anéis estariam passando diretamente acima. Como você estaria no mesmo plano dos anéis, tudo o que veria seria uma linha brilhante arqueando de horizonte a horizonte. Se viajarmos um pouco mais ao norte, para Guatemala, os anéis começam a se espalhar pelo céu. A luz da Terra iluminando o lado escuro da Lua é muitas vezes mais brilhante do que estamos acostumados, devido ao aumento da luz do Sol refletida nos anéis. Mudar para algum lugar na Polinésia no Trópico de Capricórnio, a 23 graus de latitude sul, um panorama de 180 graus dá uma ideia de como os anéis seriam magníficos. A quebra escura e oval no meio do anel é a sombra da Terra. No decorrer de todas as noites, você poderia vê-lo passar pelo anel como o ponteiro de um relógio de pulso de Deus. É meia-noite com a sombra em toda a sua extensão. A borda da sombra é tingida de um rosa alaranjado à medida que a luz do Sol atravessa a atmosfera terrestre. De Washington, D.C., a 38 graus de latitude, os anéis começam a afundar abaixo do horizonte, embora ainda sejam uma visão inspiradora, pois dominam o céu de dia e de noite. No Círculo Polar Ártico, os anéis mal alcançam o horizonte. Vistos aqui de nome, Alasca, os anéis brilhantes iluminam a paisagem árida pouco mais do que uma lua cheia faria. Ao contrário do Sol ou da Lua, porém, os anéis não nascem nem se põem, estão sempre visíveis, de dia ou de noite, sempre exatamente no mesmo lugar. Se este anel de destroços existisse dentro do limite de Roche, a Terra ainda poderia ter um anel em vez de uma lua. O limite de Roche é um termo em homenagem ao matemático francês Edouard Roche, que em 1848 descobriu que a atração gravitacional de um planeta sobre uma lua é desigual. Um planeta exerce uma força gravitacional maior no lado da Lua mais próximo ao planeta e uma menor força gravitacional no lado oposto.
Isso significa que se uma lua, anel ou outro objeto tiver uma trajetória orbital muito perto de um planeta, a atração gravitacional desigual pode separá-lo. Essencialmente, o limite de Roche é a distância mínima que um objeto pode estar de um planeta e ainda se manter unido por sua própria gravidade-fonte. Miller. Se o anel original da Terra ainda estivesse no lugar, ou se por alguma outra colisão novos anéis tivessem se formado na órbita da Terra, a visão desses anéis da Terra poderia variar. Tudo dependeria da sua latitude e da direção que você estava enfrentando. Os anéis provavelmente formariam paralelos ao equador da Terra e seriam visíveis no céu de uma orientação de leste para oeste. Perto do equador, os anéis seriam como finas fatias de luz que irrompiam de horizontes distantes da Terra e se estendiam até o céu até onde a vista alcançava. Quanto mais longe você estivesse do equador, mais mudaria a aparência dos anéis. Os anéis se tornariam muito mais largos e visíveis e, de alguns pontos de vista, apareceriam tão próximos do horizonte que você poderia alcançá-los e tocá-los. Assim como a Lua atualmente faz, os anéis refletem a luz do Sol de volta para a Terra à noite e parecem brilhar no céu noturno. Os anéis provavelmente refletem tanta luz do Sol que o planeta nunca mergulharia totalmente na escuridão, mas permaneceria em um crepúsculo suave, mesmo nas profundezas da noite. E então, já pensou nisso? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até mais!